O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre de 2018. Lição para as classes de jovens e adultos. Classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Nosso assunto deste trimestre é a própria carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Esse vai ser o nosso estudo, procurando vários assuntos nos capítulos diversos desta carta. Hoje nós estaremos praticamente numa introdução ao estudo da carta e ainda acrescentando o capítulo 1, o assunto principal deste capítulo. E nas lições seguintes estaremos vendo outros assuntos na sequência dos capítulos 2, 3, 4 até o 16. A primeira carta aos Coríntios é a primeira lição nossa neste trimestre, e o título vai ser A Igreja de Corinto e Suas Dissensões. Falaremos da Igreja de Corinto, mas como uma introdução e informação geral, e depois falar do assunto principal no capítulo 1, que é dissensão no meio dos irmãos. A nossa leitura bíblica está nesse primeiro capítulo, dos versos 9 até 17. E dentro do texto bíblico podemos estar fazendo então esta leitura. E assim a palavra coloca para nós: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo,
e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Este é o texto, e já apresenta o assunto que nós dissemos ser principal nesse capítulo 1, dissensão no meio dos irmãos na igreja do Senhor Jesus, na cidade de Corinto. A nossa escolha ou proposta de texto áureo é o verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Para o nosso estudo desta carta, em sua primeira lição, a igreja de Corinto e suas dissensões, no capítulo 1, uma introdução, e o capítulo 1, nós vamos estar desenvolvendo o assunto em 3 tópicos assim colocados. Primeiro, o ministério de Paulo em Corinto. Segundo, a igreja de Corinto, uma igreja de Cristo Jesus. E o terceiro tópico do desenvolvimento, o problema do partidarismo na igreja de Corinto. Esses são os 3 tópicos do nosso desenvolvimento. Indo a uma introdução, consideremos, senhores professores, do nosso material de classe, retiramos então esse parágrafo em resumo. Paulo escreveu aos Coríntios 2 epístolas cujos assuntos são bem diferentes. Neste trimestre, nos ocuparemos apenas do estudo da primeira epístola, primeira carta. Esta é uma carta eclesiástica, endereçada a uma igreja particular, para tratar de problemas e questões que haviam surgido entre os irmãos de Corinto, assim tanto por iniciativa do apóstolo, como também a pedido dos próprios coríntios. Essas dificuldades são aí tratadas sob a inspiração divina, com o propósito de corrigir, instruir e exortar a igreja de Cristo. Então, o que temos já colocado é que Paulo, nessa primeira carta, preocupa-se com a igreja e vem então trazendo instruções e exortações diversas, como também essas instruções ou exortações, algumas delas motivadas por perguntas feitas pelos próprios irmãos da cidade de Corinto. Tudo indica que enviaram mensageiros colocando, vamos dizer assim, as perguntas quanto aos procedimentos ou a realização de cerimoniais como a Santa Ceia e etc. E Paulo vai então respondendo item por item. É o que nós vamos estar estudando no trimestre. Por enquanto, somente essa introdução e o primeiro capítulo. Se falarmos de Corinto, para termos entendimento,
Observe que nós temos, se colocarmos numa projeção, a situação geográfica da cidade. É uma cidade privilegiada, cercada pelas águas do mar e, além do mais, perto de Atenas, que é capital ou está na Grécia, sendo que Corinto é uma parte mais ao sul, um pouco, bem próximas a essas cidades, e que pertencia à chamada região da Acácia. Muito bem, não é longe da Palestina, é junto ao mar Mediterrâneo, perto também da Ásia, onde estão as 7 igrejas, para as quais o Senhor mandou carta aos anjos daquelas igrejas, o que está em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Observando, só para entendimento da cidade de Corinto, da Corinto antiga só temos ruínas, só ruínas. Mas atualmente é uma cidade moderna que está construída ao lado do que foi antigamente a famosa Corinto da época de Paulo ou do Império Romano. Se formos observar bem, era uma cidade, pelo jeito, riquíssima, com construções grandes, naturalmente templos aos ídolos, e do que restou somente essas ruínas para ficar marcado que deuses que não são deuses seriam retirados da terra. Mas um pouco, ou menos um pouco, essa palavra de Deus continua valendo em todo o mundo. Os ídolos que não são deuses serão retirados, ou os deuses que não são deuses seriam retirados da face da terra. Mas continuando um pouco mais, a cidade de Corinto hoje é uma mistura de uma região moderna, edifícios novos, e as ruínas do que sobrou ou que foi restaurado de alguma forma, que se permanecem juntos as duas construções, ou melhor dizendo, a construção moderna e o que restou do passado, que na verdade são só ruínas mesmo. Passando a nossa sequência de estudo, falando do ministério de Paulo em Corinto. Assim, passando à frente no nosso estudo, o ministério de Paulo em Corinto, temos o seguinte escrito e instrução no material de classe. Corinto era uma grande cidade portuária, localizada ao sul da Grécia, em uma região chamada de Acaia. Na época estava sob domínio romano, próspera pela sua posição estratégica nas rotas de comércio do mar Mediterrâneo. Era uma cidade tipicamente grega, famosa pelos seus filósofos e mestres de oratória. O culto aos falsos deuses, a idolatria, a imoralidade e o interesse por toda espécie de conhecimento faziam parte do dia a dia deste povo. Aí está colocado essas coisas, falando da cidade de Corinto, famosa no passado, principalmente no tempo do Império Grego, cidades que na verdade eram como que escolas de formação de soldados para as guerras que existiram naquele tempo passado, mas também considerado o centro do conhecimento, sabedoria e da filosofia do mundo passado, bem pertinho de Atenas. Num segundo parágrafo, ainda poderemos considerar o Evangelho de Cristo entrou em Corinto através do ministério apostólico de Paulo.
Ali esteve ele pela primeira vez, durante a sua segunda viagem missionária. Permaneceu na cidade por quase 2 anos, anunciando a palavra, tanto a judeus como a gentios. Foi também nessa oportunidade que escreveu a sua epístola, sua carta aos Romanos, na qual cita alguns irmãos coríntios pelo nome, bem como cooperadores que estavam ali presentes com ele. Muito bem, observe que Paulo, numa primeira viagem missionária, esteve na região da Ásia, praticamente região das 7 igrejas da Ásia, e chegando até Listra, Derbe e Icônio, e retornou para Jerusalém, para Antioquia. Numa segunda viagem estendeu, passando para Macedônia, no chamado de Deus para estar naquela região, e percorreu a Macedônia praticamente de norte a sul, por várias cidades como Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e depois Corinto. Observe que não temos citação de uma igreja em Atenas, temos citação de igrejas em cidades diversas, como no caso de Filipos, como no caso também de Tessalônica e aqui Corinto, mas Atenas não se consta uma cidade que se tenha formado um grupo que pudesse dar sequência à obra da evangelização ali naquela cidade. Mas houve conversões, naturalmente, na pregação de Paulo, conforme podemos estar vendo em Atos Apóstolos, capítulo 17. Observando esses textos bíblicos que trazem esses registros, em Atos capítulo 18, no verso 1, nós temos a citação da palavra colocando: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Aí está esse início do ministério ali em Corinto. Depois de Atenas, indo a Corinto. Observe que Paulo passou por muitas dificuldades, perseguições, açoites, prisões, mas chega em Corinto, sendo que para ali foi também fugido de cidades anteriores onde se levantava a perseguição, mas em Corinto teve uma palavra de Deus para ele, que encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nos versos 9 e 10, quando o Senhor falou a Paulo, isso em uma visão, dizendo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então observe Corinto, Paulo e Corinto. Se em outros lugares houve situações difíceis para Paulo, situações até mesmo de risco de morte, oposições declaradas, mas aqui Deus já falou: ninguém vai te fazer mal, mas fala e não te cales. Tenho muito povo nessa cidade. E observe que era uma cidade próspera, apesar de ser próspera, ter muita riqueza e muita idolatria
e dentro dos rituais idolátricos muita imoralidade. Entretanto, Deus falou: tenho muito povo aqui. E observe que ficou 2 anos praticamente lá. Imagine uma cidade, uma igreja em que Paulo ficou 2 anos ensinando. Que maravilha, que privilégio. Para depois também ter palavras que nós vamos estar considerando depois, como nenhum dom vos falta. Que coisa bonita essa. Mas muito bem, quanto a este assunto que era de Éfeso que ele escrevia, nós temos citações diversas, como em Romanos 16, verso 21, Paulo colocando: saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes, Eutércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto, em particular irmãos de Corinto, de onde Paulo deve ter escrito a carta, certamente pelas pessoas envolvidas, aos romanos, quando ele se despedia ali da Macedônia, da Grécia, da Acaia, e ia para Jerusalém, no propósito de depois ir para Roma e de Roma para a Espanha. Então era de Paulo daquela região toda ali. E Corinto, pelo jeito, era a preocupação dele. Numa primeira carta, alguns assuntos, e na segunda carta, outros assuntos, mas também despedida, porque não voltaria mais àquele lugar. Estaria indo para, vamos dizer assim, para a Europa, para mais ao Ocidente. Continuando um pouco mais, considerando o nosso estudo na primeira carta aos Coríntios, essa lição número 1, inicial, a igreja de Corinto e suas dissensões, continuamos falando do ministério de Paulo em Corinto. Num parágrafo 3º do nosso material, a presente epístola foi escrita alguns anos depois, enquanto o apóstolo estava em Éfeso durante sua 3ª viagem missionária. Nesta encontramos alguns outros detalhes sobre a obra de Deus em Corinto, como a menção aos primeiros convertidos, entre os quais Estéfanas e sua família, e Crispo, principal da sinagoga. Também ficamos sabendo de outros ministros do Evangelho que contribuíram com o crescimento da igreja ali, como Cefas e Apolo. Paulo escreveu essa epístola em conjunto com o irmão Sóstenes. Na saudação vemos a citação de Sóstenes. Segundo o costume, isso denota fortemente que este Sóstenes provavelmente era seu amanuense, ou seja, era o escrevente das cartas de Paulo. Lembremos disso. Para escrever era necessário haver habilidade, era a profissão. Alguém como Paulo ditava a carta e outro escrevia a carta. Ainda que em alguns lugares cita-se que Paulo diz: agora é a minha letra, da minha mão. E é uma despedida que ele faz na carta em questão. Esses versos que nós falamos colocam isto, esses detalhes que nós estamos puxando, e que são, primeiro, em Coríntios capítulo 16, verso 8: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Por causa de uma porta que se abria para ele, ele está dizendo que estaria ainda demorando-se em Éfeso. Por causa das questões em Corinto, ele queria voltar para Corinto, ainda mais na segunda carta.
tinha preocupações de estar em Corinto, mas era aquela situação de vacilo, tanto lugar para ir, e surgindo uma chamada porta grande e eficaz, então ele achou adequado não ir a Corinto, mas antes atender a oportunidade que se lhe apareceu. Nesse mesmo capítulo, no verso 15: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Aqui coloca uma palavra em particular de proteção, de consideração, vamos dizer assim, pela obra que fez Estéfanas e sua família, que são os primeiros na região da Acaia a se converterem. Não foi só Paulo que fez a obra. Observe que na pregação do Evangelho há conversão e já há pessoas que se colocam à frente, pessoas dignas que poderiam então dar continuidade ao trabalho que Paulo iniciou. E Paulo mesmo, na verdade, não dirigiu igrejas, se deteve bastante, como o caso de Corinto, mas não parou para ser o pastor da igreja. Era, na verdade, evangelista e apóstolo, percorrendo cidade por cidade. Em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 14, que faz parte da nossa leitura bíblica, ele diz dessa forma: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Então, todas essas palavras relacionando Paulo com a igreja em Corinto, sempre envolvido no tempo que esteve presente e depois quando se afastou. Mas a carta, os mensageiros, os obreiros sempre estavam sendo conduzidos por Paulo com mensagens, com orientações em todo o tempo. Continuando um pouco mais, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 22, não vamos estudar o capítulo 3 agora, só citações, como temos aqui: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Era dessa forma que ele considerava a situação da igreja. E observe que isso dentro do assunto primário do capítulo 1, de dissensão no meio do povo. Não era para ter separação de forma nenhuma, todos de um mesmo parecer. Em Atos 18, verso 24, fala de quando ele encontrou Apolo. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele, Apolo, passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Aí está, pessoas que vão se ajuntando à igreja em Corinto e trazendo instruções, conhecimento, argumentação forte para mostrar que Jesus era o Cristo. Vamos entender, todos cooperadores junto com Paulo para a edificação da igreja em Corinto.
Este Apolo, explicando o que acabamos de ler aqui, que está em Atos capítulo 18, ele era um pregador da palavra de Deus, mas tudo que ele sabia até João batizando no Jordão. João batizando no Jordão. E observe então que ele só sabia até ali. Ele não sabia de Cristo Jesus. Mas já era um pregador fervoroso, saindo pelo mundo falando do que nós chamaríamos hoje o Antigo Testamento. Mas agora Áquila e Priscila são os que, companheiros de Paulo, chamam a Apolo em particular e vão colocar: olha, depois de João Batista aconteceu isso, e passa para ele praticamente os evangelhos, a narrativa da história e ministério de Cristo Jesus. Aí pronto, ele sai ainda com mais poder, mais argumentação, insistindo, pregando para o mundo, em caso particular, para Corinto, que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Muito bem, passando em frente, num segundo tópico, no nosso desenvolvimento desta lição, a igreja de Corinto e suas dissensões. Vamos falar mais um pouco da igreja de Corinto, uma igreja de Cristo. Se a cidade era entregue à idolatria e muito envolvida em comércio e riquezas, etc., entretanto, Jesus disse: tenho muito povo nesta cidade. Então a igreja era mesmo do Senhor, o Senhor que teve esse cuidado, impedindo de perseguições e aflições sobre Paulo, para que pudesse ensinar aquela igreja por um período tão longo, 2 anos, e depois com outros auxiliares que nós estamos comentando. Assim, passando a um primeiro parágrafo nesse segundo tópico, a igreja de Corinto, uma igreja de Cristo. No primeiro parágrafo do nosso material de classe, podemos extrair este escrito: o evangelho prosperou grandemente na cidade de Corinto, conforme revelação do próprio Senhor. Havia ali um grande número de eleitos, os quais, através da pregação de Paulo, foram chamados por Deus para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. É o verso 9 da nossa leitura bíblica. Formas de Paulo falar, né? Chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo considerava os crentes coríntios seus filhos na fé e tinha grande afeição por eles, embora vivessem em uma cidade notoriamente depravada e eles mesmos tivessem anteriormente participado da sua corrupção. Agora haviam sido perdoados e purificados e podiam ser chamados santos. Antes trevas, agora luz. Antes participava de tudo que o mundo tinha como comum, mas agora sabem diferenciar aquilo que é imundo e aquilo que é puro, e foram resgatados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Alguns falam, né, que a igreja dos crentes é a igreja dos ex, e é mesmo dos ex. Ex-perdido, ex-condenado, ex-escravo, ex-tudo ruim, e agora para ser progressivamente purificados, ou seja, a santificação, edificados, preparados para o reino celestial. Mas lendo este texto, vejamos, passando aos versos aqui indicados, alguns já lidos anteriormente, mas não esqueçamos. 1 Coríntios 1:2, Paulo diz assim, escrevendo
aos irmãos em Corinto, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que palavras bonitas essas. Igreja de Deus que está em Corinto. Vivemos um tempo, irmão, que não está assim. Nós estamos tão divididos que não se conhece a igreja de Cristo na nossa cidade. Todos que estão em segmentos religiosos diferentes e diversos, todos se acham igreja de Cristo, e às vezes com assuntos e evangelhos que não são o evangelho de Cristo Jesus. E o evangelho, na verdade, não é outro, é um só, que Paulo já falou sobre isso, e nós estudamos em outras oportunidades, em outras lições. Então, antigamente, nas cidades havia só um grupo, igreja de Cristo. E observe como nós estamos subdivididos, quase que pulverizados, de tantas igrejas existentes. E quantas são, na verdade, divisões, e quantos, na verdade, são soberba, que chegam, por exemplo, na cidade, dizendo que eles que são a igreja de Jesus na cidade, mas chegaram agora, enquanto que existem, felizmente, não nesta instituição só, mas em todas, porque Deus conhece os seus, e estão repartidos para todo lado, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas aí estão. Então ninguém está chegando para colocar o evangelho agora, o evangelho já está colocado na cidade. Por quem? Deus sabe. Quem foi o Paulo, quem foi o Apolo, quem foi o Estéfanas da nossa cidade e de cada cidade pelo mundo todo. No dia do juízo, na eternidade, nós teremos a eternidade toda para tomar informações e conversar com nossos irmãos, saber as histórias antigas. Mas outro verso em 1 Coríntios 1:9 está escrito, Paulo falando a esta igreja em Corinto, uma igreja de Cristo Jesus: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão, união comum, um elo só, ser um em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 4, 14, só citação dentro do nosso assunto no momento, Paulo escreveu: não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Verso 15: porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala com ousadia nesse aspecto. E com outras palavras, como no capítulo 16, verso 24, ele diz: o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Palavras doces, mostrando uma afeição especial pelos irmãos de Corinto, para que eles depois suportassem a correção que viria. Ele chega a falar algumas vezes de uma forma bem dura com os irmãos em Corinto. Mas primeiro ele falou: vocês são meus filhos, eu amo vocês, eu gerei vocês no Evangelho, agora suportem. E como pai, ele vai trazer a correção. E outra palavra em Coríntios 6, verso 10, dentro do aspecto de que há uma operação de Deus com transformação de vidas, ele diz, verso 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes,
nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então Paulo fala claramente: vocês vieram das trevas, de tudo que era ruim, impróprio e condenável, mas agora estão sendo justificados, santificados em nome do Senhor Jesus. Então, transformação. O Evangelho de fato é transformação. Colocar sempre em mente isso, porque estamos vivendo uma situação em que muitos estão usando o Evangelho para dizer que temos que ser felizes do nosso jeito e junto com o mundo. Não, nunca. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A palavra não muda. O mundo vai passar, mas os que fazem a vontade de Deus, esses permanecerão para sempre. Continuando, avançando mais um parágrafo, um segundo parágrafo nesse tópico 2, a igreja de Corinto, uma igreja de Cristo. O apóstolo louvava a Deus pela graça que havia sido manifestada aos coríntios, enriquecendo-os com toda sorte de dons espirituais, pelos quais eles eram edificados na palavra e no conhecimento de Cristo Jesus. E embora na ocasião precisassem ser corrigidos em muitas coisas, ele estava certo de que a graça de Deus não se manifestara em vão para com eles. Certamente Deus os aperfeiçoaria, preparando-os para o dia da vinda de Cristo. Não é nesta carta, mas em outra, que o assunto de Paulo é esse mesmo: aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo a completará e a aperfeiçoará. Agora, para Corinto vale também essa palavra. Vale essa palavra. Eram perdidos, envolvidos com as coisas erradas, contrárias à santidade e vontade de Deus, mas agora estavam sendo resgatados e dia a dia, com o passar do tempo, pela palavra de Deus, purificados. Como Jesus disse aos apóstolos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora Paulo falando, Apolo falando, outros mais falando. Os irmãos em Corinto estavam num processo de edificação, santificação, preparando-se para os lugares celestiais. Muito bem. Continuando e observando mais algum texto na carta aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 4 a 8, Paulo, dentro desse assunto, a igreja de Corinto é de Jesus, é de Deus, ele coloca: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que, verso 7, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que se Paulo estivesse aqui hoje, poderia dizer de nós, dessa congregação, algo assim: nenhum dom vos falta? Mas de Corinto, saído da idolatria e de toda sorte de coisas erradas, ele podia dizer: nenhum dom vos falta. Que coisa maravilhosa. E observe, dentro da Grécia, do lado de Atenas, recusou a mensagem do Evangelho e um grupo não se firmou lá. Do lado tinha uma igreja
tão abençoada como essa. Continuando um pouco mais, ainda neste tópico segundo, a igreja de Corinto, uma igreja de Cristo. Num terceiro parágrafo podemos considerar, poderíamos citar ainda como atitude louvável dos irmãos coríntios sua preocupação em indagar da parte do apóstolo como deveriam agir e pensar em questões de moral, como contribuir com as necessidades dos santos e também em levar à sua consideração os problemas que a igreja passava. Quanto à prática da caridade, a liberalidade dos coríntios tornou-se notória, de tal modo que será celebrada por Paulo na segunda epístola, na segunda carta. Quando se fala de contribuição, ofertas para ajudar os santos, Paulo fala que a Acaia, região de Corinto, a Acaia já está pronta desde o ano passado. Ou seja, levantou-se um clamor, uma necessidade de ajuda a irmãos em outra região, mais precisamente na Judéia. A Acaia já estava pronta. Foi o modelo colocado por Paulo. Tantas igrejas por tanto lado, mas a Acaia estava pronta. Acaia, Corinto. Lá que estava a igreja próspera e tão abençoada assim, citada por Paulo. E versos nas escrituras, em particular em Coríntios, que falam sobre isso, está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelas famílias de Cloé que há contendas entre vós. O que nós estamos dizendo? A igreja de Corinto é uma igreja de Cristo, preocupada de saber o certo e de transmitir a Paulo os problemas e receber as orientações. Esse assunto do capítulo 1, que nós vamos tratar ainda com mais detalhe em tópico seguinte, é um dos pontos que foi levantado pelos irmãos da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, outro problema: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios. Interrompi aqui. Então, a igreja do Senhor, não falta dons nela, mas ainda pontuava aqui ou ali um caso sério, impróprio para a igreja do Senhor ou para os servos de Deus, os convertidos. E os irmãos comunicam a Paulo: aconteceu isso. E Paulo vem com correção, exortação, mas partiu da igreja para Paulo. Em 1 Coríntios 7:1, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. É o ensino sobre o casamento no capítulo 7. Se os irmãos de Corinto não perguntassem para Paulo, Paulo não ia escrever e deixar para nós uma informação tão importante e detalhada do capítulo 7 de 1 Coríntios. Havia problemas? Como havia. Mas dos problemas saíam as oportunidades de vir um ensinamento mais preciso, como que colocado ordenadamente, no caso do capítulo 7, casamento. 1 Coríntios capítulo 16, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Orientações quanto às ofertas. Em 2 Coríntios 9, verso 1, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito de escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos.
oferta para os santos, ajuda aos irmãos necessitados. Como às vezes nós ajudamos a nossa obra de missões lá na Venezuela, por exemplo. Eles faziam, mas observa, a CAIA está pronta desde o ano passado. É que naquele tempo, irmãos, não tinha SEDEX, não tinha avião, não tinha automóvel, não tinha trem, não tinha navios rápidos. Era, se o vento estiver a favor, o barco chega. Então as coisas demoravam um tempo grande. Mas a CAIA, Corinto, estava pronta já. Era só passar os coletores mandados pela igreja em Jerusalém, pronto, já iam ser enviadas as ajudas, mas questão de meses, ano, para haver um transporte naquele tempo antigo. Não era fácil, não. Até hoje mesmo, irmãos, não pense que é fácil regiões que não estão desenvolvidas. Nossa irmã missionária Cristina, por exemplo, no tempo que ela estava em São Gabriel da Cachoeira, meu Deus, além da dificuldade para chegar em Rondônia, depois pegava barcos que levavam 10, 11, 12, 13 dias para chegar no objetivo do outro lado. Se hoje se leva 13 com barco a motor, imagine então o Paulo esperando o vento soprar. Quanto tempo não se levaria numa viagem desta? Mas assim passamos em frente ao nosso tópico terceiro, o problema do partidarismo na igreja de Corinto. Partidarismo é grupos separados uns dos outros. Que é colocado nesse tópico 3. Seguindo o que temos para as classes, no primeiro parágrafo, contudo, a igreja de Corinto estava longe de ser perfeita. Ocorriam sérios problemas que poderiam afetar gravemente o testemunho e a vitalidade da igreja. Ciente da situação, Paulo não hesitou em usar da sua autoridade apostólica para corrigir e repreender os irmãos faltosos e apresentar o conselho de Deus para a conduta dos crentes, em particular da igreja como um todo. Irmãos, vamos, por favor, entender. Temos uma palavra que diz que haveria heresias, haveria escândalos no meio da igreja. Mas de tudo isso, em particular as heresias, a palavra diz, é até bom que haja, para que se manifestem os fiéis. Porque depois que vem um vento diferente soprando por aí, que às vezes pode arrastar alguns, entretanto outros se firmam mais. Ou seja, vendo um assunto, por exemplo, diferente, trazendo contenda entre os irmãos ou separação de ideias, se firma na palavra, procura na palavra o que é o certo, os limites do entendimento de um lado e de outro, e a igreja sai fortalecida. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Aquele que em vós começou a boa obra, a completará e a aperfeiçoará. Então, vamos entender. Por isso está escrito também: se vê algum irmão em falta, vá até ele e ajuda. Não é apontar, publicar, trazer difamação, de forma nenhuma. É, com temor de Deus, auxiliar. E se ele nos ouvir, o que está se afastando ou errando em alguma coisa, ganhamos nosso irmão, recuperamos. Estava se perdendo e o trouxemos de volta. Estava morrendo e voltou a ter saúde.
É que precisamos entender. Então, nada de estranho, questões como essa, problema que surge na igreja, vamos tratar. Que Deus dê sabedoria e graça, para que seja segundo a sua vontade, a precisão da sua justiça. Num segundo parágrafo, neste tópico 3, ainda, assim que logo de início o apóstolo passa a considerar o primeiro e talvez mais grave problema da igreja em Corinto, a saber, o sentimento faccioso, o partidarismo que eles haviam criado em torno dos seus principais obreiros, Paulo, Cefas e Apolo, e mesmo Cristo Jesus. As dissensões e contendas que esse comportamento reprovável estava suscitando entre os irmãos levaram o apóstolo a fazer um apelo, que é o verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Percebo na internet, por exemplo, nosso meio, em meio dos cristãos hoje, sempre uma discussão sobre o livre-arbítrio, a predestinação e outros nomes relacionados a esses dois pareceres, dois pontos de vista, e fica numa contenda. Só falta colocar os dois de lado diferentes, entrando em uma questão de duelo de vida ou morte. Irmãos, vamos devagar. Há dúvidas, há entendimentos diferenciados. Vamos ajuntar no temor de Deus e amando uns aos outros. Vamos crescer juntos. Mas Paulo mesmo disse que alguém que, vamos colocar dessa forma, pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Há uma profundidade de coisas, ainda mistérios, que todos nós não compreendemos com perfeição ou de forma absoluta, na precisão. Temos visões de ângulos, mas não vamos com isso dividir. Você pensa assim? Penso. Eu penso diferente. Eu penso assim, assim, assim. Conversa, diálogo. E você mesmo que pensa? Eu não concordo bem com esse lado assim. O outro também responde e diz, também não concordo com isso aqui. Bom, e vamos em frente. E Deus dando graça, saiu uma posição mais correta. Mais correta. Mas se ficar, eu sou por isso, eu sou por aquilo, e ficam discutindo, querendo vencer o outro com argumentações e mais argumentações, a palavra diz contendas. Muita contenda que traz males. Melhor ir com devagar. E no máximo dizer como Pedro falou de Paulo. Paulo fala de coisas difíceis de entender, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Pronto. Agora talvez alguém vai brigar, querendo ser o Paulo dessa história, que é o sábio, e o outro não sei se vai se contentar em ser o humilde Pedro. Mas por favor, a ideia é respeitar o que cada um sabe e tem de Deus, que talvez o outro não alcance e não compreenda da igual forma. Nós não somos iguais, não temos o mesmo sentimento, somos totalmente individuais, diferentes absolutamente de todos. Então vão entender também no conhecimento e na visão, no entendimento que é o próprio Senhor Jesus e o céu. Nós não somos coerentes, porque cada um pensa, enxerga, raciocina, tem um grau de inteligência ou de visão diferenciada. Então não penso como os irmãos pensam, nem um dos irmãos pensa como o outro qualquer. Somos individuais até nisso, mas seremos coerentes. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Na verdade estamos tateando. Dentro deste assunto,
no capítulo 1, verso 10, parte da nossa leitura bíblica já feita. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Mas continuemos, passando agora a um parágrafo terceiro: problema do partidarismo na igreja. No terceiro parágrafo, o partidarismo dos coríntios baseava-se em orgulho e vanglória carnais, como se a graça que havia recebido e que os fazia serem cristãos dependesse da capacidade peculiar daqueles homens de Deus. Para remover esse sentimento, Paulo os lembra de que lhes havia pregado simplesmente a Cristo e a sua cruz. Outra palavra: entre vós no que saber de outra coisa senão Cristo e este crucificado. Continuando a leitura, a cruz representava uma contradição humilhante para o mundo. Somente pela fé o homem poderia contemplar a cruz como poder de Deus para a sua salvação e gloriar-se em Cristo como a fonte de toda a sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, a contenda era perigosa. Era como que atribuir a salvação de alguém a Apolo. Apolo Salvador, ou Paulo, ou Cefas, ou Jesus diminuído para ser um dos enviados, sendo que ele é o Senhor. Então tudo está impróprio se houve essa situação. Mas em versos bíblicos o assunto está colocado na carta do primeiro capítulo desse jeito, verso 13, e Paulo agora argumenta e corrige: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E o verso 21: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 22: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. E o verso 24: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, na verdade, o que há de sabedoria e força ou poder nos homens é nada diante de Deus e do grande projeto da redenção da humanidade em Cristo Jesus e este crucificado. Quem que vai aceitar isso? Quem busca sabedoria não vai chegar a Deus e nem vai ter o que nós chamamos de fé. Quem vai pela religiosidade, mérito seu,
também não alcança os céus. Portanto, é por fé na justificação gratuita que é em Cristo Jesus crucificado. Então, são argumentações que Paulo coloca a essa situação. Depois chama atenção. Observem, entre os coríntios mesmo aí, os salvos são os maiores da terra? Poucos são os que têm algum renome, alguma posição social e que esteja salvo, porque a maioria está presa nas suas posições elevadas e não quer saber de Cristo Jesus, ou envolvido nos seus comércios, cuidando das suas fortunas, pelo que outra palavra que se diz dos que são evangélicos, que é uma turma de pobres, não tem o que fazer, não tem nada neste mundo, se apega à igreja como uma tábua de salvação. Opa, não é tábua não, é uma grande arca que cabe até ele se quiser entrar. O Noé hoje é Jesus e ao mesmo tempo ele é a arca que agora nos salva. É sabedoria, prudência. Deus falou, então vamos construir a nossa arca. E a nossa arca hoje é Jesus. Será que Noé não foi chamado de louco também não? Não pode ter sido um escândalo na sua sociedade, na sua comunidade, entre seus concidadãos? Mas salvou ele e sua família. Vamos tratar de nós e nossa família. Mais uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 1 ainda, verso 27 até 31. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a obra da redenção não é do homem, é de Deus. É Ele que opera em nós. Se dermos espírito, aí Ele faz. Sem mim nada podeis fazer. Para Jeremias, vós sois como barro na minha mão ou na mão do oleiro. E Deus molda a nossa vida se nós obedecemos ao seu toque. Continuando um pouco mais, um último parágrafo no tópico 3, o apóstolo considerou ainda outros particulares dessa questão nos capítulos seguintes, os quais estudaremos nas próximas lições: a natureza espiritual do Evangelho, a consideração que deviam ser tidos os ministros de Cristo como cooperadores de Deus para o benefício da igreja, particularmente o papel de Paulo no desenvolvimento espiritual dos coríntios. Olha aí, quanta coisa. Já falamos do capítulo 7, casamento, capítulo 11, a Santa Ceia do Senhor Jesus, capítulo 12, 13, 14, os dons espirituais, capítulo 15, a ressurreição de entre os mortos. São vários assuntos que os coríntios levantaram diante de Paulo. Como é isso? Como é isso? E Paulo vai escrever nesta carta e vamos estudar em lições seguintes, capítulos seguintes. Enfim, nossa conclusão: estamos somente nessa lição apresentando como que uma introdução e este assunto da divisão entre os irmãos em Corinto. É o que nós precisamos ter cuidado hoje,
que tem gente que se separa por causa do líder. Ah, eu vou seguir tal líder, eu vou seguir aquele outro líder. E nós estamos aqui para seguirmos Cristo Jesus. Cristo Jesus é que tem que ser o nosso alvo em todo o tempo. E nessa conclusão, somente o escrito que retiramos do nosso material: a igreja em Corinto era uma igreja como a nossa, formada por aqueles que têm sido chamados pelo Evangelho para a comunhão de Cristo e assistida pelo Espírito Santo, com todas as riquezas da graça de Deus necessárias para o desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual de seus membros. Problemas, desentendimentos e pecados podem ocorrer, mas devem ser tratados e solucionados por meio do sábio conselho de Deus, revelado nas Escrituras, para que assim provemos a sua fidelidade em nos preservar irrepreensíveis até o fim. O processo continua, irmãos. Igreja de Corinto, que igreja bonita naquelas palavras que nós citamos. É a nossa igreja também, pronto. Ah, mas aqui tem isso, tem aquele outro, problema aqui, problema lá outro. Tá bom, mas até Jesus voltar, temos que acertar isso. E Jesus vai nos dar graça para tudo isso. Então, os problemas são para serem resolvidos. E desses mesmos problemas temos um processo de edificação, sabendo que tal proceder conduz erradamente a desastre. Então, sabemos desviar dos perigos pelo que aprendemos na nossa experiência. Assim terminamos nossa lição, que teve esses desenvolvimentos nos tópicos: o ministério de Paulo em Corinto, a igreja de Corinto, uma igreja de Cristo, o problema do partidarismo na igreja de Corinto. A igreja é uma só. A palavra de Paulo, escrita lá em Efésios: há um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só corpo. Não somos muitos, porque Cristo é um. O corpo de Cristo é a igreja, do qual o corpo ele é a cabeça. Unidade. E assim sendo, lembremos que o nosso texto áureo foi: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Concluindo, quem prega o evangelho não tem que se apresentar, tem que apontar, apresentar a Cristo Jesus. É a máxima de João Batista: importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Então, se alguém está aqui pensando em crescer e aparecer, perigoso. Use todos os dons de Deus que você tem de capacidade para fazer Cristo crescer na mente e no coração de todos aqueles que ouvem. Caso contrário, dissensão. Você está se fazendo um elemento de separação de pessoas. Mas que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.